Olá, amigos. Eu sou o pastor Irã Lopes e estamos aqui neste local maravilhoso, bonito, para fazermos mais um vídeo. E dessa vez nós estaremos estudando o capítulo 16, a partir do versículo 13 do Evangelho de São Mateus, que fala de Jesus Cristo subindo a uma cidade antiga, romana, chamada de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, também conhecida no Antigo Testamento como Baal-Gad, Bânias, Nerônias, situada a 25 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, no super do Monte Hermon. Esta cidade foi edificada, construída por Herodes o Grande, 20 anos, no ano 20 antes de Cristo. Aqui nesse lugar, Herodes construiu um grande templo de mármore branco, em bajulação ao César Augusto, imperador de Roma. Depois da morte de Herodes o Grande, o seu filho Herodes Filipe acrescentou algumas coisas e embelezou este local em bajulação a Tibério César. Nesse local também nascem o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce aqui nesse lugar e as suas águas descem para o Mar da Galileia. Esta cidade ficava a 150 quilômetros ao norte de Jerusalém e 60 de Damasco. Esta cidade foi construída também em homenagem a um deus chamado Pan, metade homem e metade bode. Ele é sempre conhecido na mitologia como o deus tocador de flauta, de flauta. E ali havia muitos nichos no paredão de rocha deste local, aonde era colocado as imagens de escultura. Pan era o principal deus deste local. Só que Pan não era o único deus a ser adorado aqui neste local. Zeus também era adorado aqui. O imperador também era adorado aqui. Nesse local, antes que Jesus vá a Jerusalém para ser crucificado, ele primeiramente reúne aos seus discípulos e vai com eles a esta região. Essa Cesareia de Filipe não é a mesma Cesareia de Atos dos Apóstolos, que é chamada de Cesareia Marítima, uma muito mais grande e muito mais bonita do que essa Cesareia de Filipe. Aqui Jesus reúne os seus discípulos e sobe. Esta cidade está a 350 metros acima do nível do mar. Então quem ia para Cesareia de Filipe sempre subia. E o importante desta cidade é que ela ficava também ao super do Monte Hermon. Monte Hermon, um dos mais célebres montes de Israel, um dos montes onde o salmista Davi menciona este monte no Salmo 133. É um monte onde Davi gostava muito de citar nos seus salmos. E era um lugar bonito, maravilhoso. Então Jesus chama os seus discípulos
e vai a esta cidade, Cesareia de Filipe. E ali, no centro de uma adoração pagã, onde deuses era adorado ali, Jesus é revelado aqui neste lugar como Filho de Deus. Apesar de muitas divindades pagãs serem adoradas ali, Jesus é declarado aqui neste episódio como o Filho de Deus. Jesus sabia que depois de Cesareia, ele caminharia com seus discípulos em direção a Jerusalém. Ali ele seria condenado, preso, crucificado e morto. Mas antes que Jesus fosse a Jerusalém para ser crucificado e morto, ele precisava ser declarado aqui em público a um centro de adoração pagã como o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui Jesus edificou a sua igreja. Ele disse, depois que Pedro a declarou como Filho de Deus, ele disse: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Eis uma declaração magnífica do Filho de Deus aqui. Os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui, neste lugar, havia uma gruta aonde era dispensado restos de sacrifício a deuses, principalmente bode. E esta era uma gruta profunda, muito profunda. E aqui, esse local, essa gruta foi chamada de Portal do Inferno, ou Porta do Inferno. Aqui também há uma menção do livro apócrifo de Enoque, que diz que próximo daqui, 300 anjos desceram para possuírem as mulheres e gerarem gigantes. Então, nesse lugar, há um pensamento de que aqui seria a porta do inferno. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz: aqui eu vou edificar a minha igreja. Depois de muitos anos, hoje atualmente esse lugar, não existe mais esse centro de adoração. Peregrinos, evangélicos, cristãos do mundo todo vão a esse lugar adorar a Deus, cultuar a Deus, realizar os seus batismos aqui nesse lugar, cumprindo exatamente a profecia de Jesus quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. A igreja aqui citada por Jesus é como uma massa de uma grande multidão que pressiona os portais do inferno, e eles não resistirão à força da igreja e ruirão, cairão. Foi o que aconteceu exatamente neste lugar, depois que este lugar foi destruído e hoje se encontra em ruínas. A palavra de Deus é fiel. Quando Jesus disse que as portas do inferno, ou os portões do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Por que Jesus escolheu este lugar para edificar a sua igreja? Porque aqui era um centro de adoração pagã. O povo aqui adorava diversos deuses. Então, Jesus confronta esses deuses, esse local de adoração, e escolhe exatamente este lugar para edificar a sua igreja. A igreja foi edificada aqui.
Jesus aponta para a rocha desse local e cita essa rocha como pedra e diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus lança os alicerces da sua igreja exatamente aqui nesse local pagão, de adoração pagã. Jesus edifica a sua igreja. E o mundo sombrio de Satanás não resistiria à igreja que seria edificada. O que eu vejo também aqui nesse local, amigo, é que a igreja é de Jesus. Ele chama ela de minha. Edificarei a minha igreja. Então Jesus Cristo é o dono da igreja. É Ele que a edificou sobre si mesmo, sobre a rocha que é Cristo, que é Ele mesmo. Então, a minha palavra nesse momento é essa: que em meio a um centro pagão do antigo Império Romano nesse lugar, Jesus resolve edificar a sua igreja. Porque as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja neste lugar. Então ninguém manda na igreja, ninguém é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. O que vemos hoje é totalmente diferente. Grandes lideranças hoje, de grandes ministérios, querem ser o dono da igreja. Ditam as suas ordens e as suas regras. Quem não obedecer são lançados fora, são descartados, sem sequer com um senso de amor ou misericórdia. Cantam só nessas igrejas, nestes ministérios, quem eles querem. Só pregam mensagens que lhe agradam, mensagens que massageiam o seu ego. Nunca que aceitam mensagens doutrinárias, mensagens que apontam os seus erros, os seus pecados. Só pregam nessas igrejas, a quem eles querem. Então, não é propriamente dito uma igreja de Jesus, porque a igreja que é de Jesus, é Ele que manda. Fala quem Ele quer, canta quem Ele quer e prega quem Ele quer. Então, eu quero pedir a vocês, curtam aí os nossos vídeos, dê um like, inscreva no nosso canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.